Muito boa noite, Brasil querido! O Gazeta Esportiva comemora hoje 35 aninhos de idade, e tá aqui para fazer a festa juntinho com você aí de casa. É um prazer estar com você e tá com a gente todo dia, pelo menos comigo vocês estão há 25 anos. Os outros 10 vocês estiveram com Débora Menezes, com Roberta Valone, com Chico Lang, com Ana Paola, com Osmar Garrafa, que também está aqui há muitos anos, Vânia Westphal e tantos outros maravilhosos. E hoje eu tenho aqui, uma dupla espetacular. Ele, que é também aniversariante da semana. Opa! Humilde pra caramba. Sentiu uma espetadinha aqui. Tá fogo, hein? Parabéns, obrigado. Deus abençoe. Nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Fez aniversário segunda-feira. Obrigado a todos que mandaram os parabéns, tiveram um tempinho na agenda. Obrigado. Vai falar quantos anos? Não. 5.6 turbo. Tá bem, não diria, gente. Olha, sério mesmo, o Paulo, mesmo. Os 40 tá bem. Paulo, se tivesse porque 40, tava jogando. corre todo dia. Aliás, você daria um excelente jogador de futebol. Atualmente. Ele poderia jogar atualmente, porque corre todo dia, tem fôlego, tem preparo físico. E o nosso super comentarista querido Alex Miller, que faz aniversário dia 27 de dezembro. Você lembrou? E por isso a gente já vai cantar parabéns hoje. Já canta parabéns pro Alex, canta parabéns pro Paulo e canta parabéns pro programa. Será que o diretor vai trazer um bolo pra nós? Porque, poxa, eu falei, por favor, diretor, deixa a gente cantar parabéns, deixa a gente fazer... Aí o diretor... Ele é muito bravo, falou, vou pensar. Ele é sisudo, né? Sisudo, tá? Uma pessoa assim muito séria. Então, vamos aguardar, tá bom? Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre a repercussão do protesto. Você viu, Paulo, o protesto da torcida organizada lá do Corinthians? O Alexandre Silvestre hoje tá lá no Parque São Jorge, vai mostrar toda a movimentação. Tá zen o Silvestre. Beijo, Silver. Tem também a negociação do Santos com o Neymar. E ainda o presidente do São Paulo, Júlio Casares, falando sobre a chance do clube virar SAF. Será que o São Paulo vai virar SAF? Olha, pelo que o Casares falou, vocês vão ver daqui a pouco. Porque o meu Juventus parece que vai virar SAF. Esse vai. E o José Paz tá na Arena Barueri com tudo que você precisa saber do Palmeiras. Aê, Zé! Olha, gente, o programa tá fervendo. Antes, tem dicas. Muito legal, olha, agora a gente começa o Giro de Repórteres com o Thiago Salazar, que está na nossa redação de esportes. Boa noite. Claro que o assunto é o Neymar, né, Salazar? Ele fica no Santos ou vai jogar o Mundial pelo Fluminense? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. E olha, o assunto deve ser o Neymar até a gente ter um desfecho dessa história, essa é que é a verdade. O Neymar não joga mais pelo Santos dentro deste novo contrato, porque ele foi expulso, vai ter que cumprir suspensão contra o Fortaleza, o contrato vai até dia 30 de junho, então, em tese, a obrigação dele é apenas ir para o CT todos os dias para fazer o seu treinamento e se recondicionar fisicamente. O que nós temos de novidade sobre essa situação? O Neymar e o pai dele, recentemente, na matéria que nós mostramos depois do amistoso em Bragança, deixaram claro que vão definir, deixar para decidir sobre a renovação ou não, só lá perto do vencimento mesmo, quase em julho. E a questão é, a gente apurou com informações do lado da diretoria do Santos, de que o Santos quer uma manifestação mais clara de que o Neymar pretende continuar no Santos. O Santos quer entender, não nas entrelinhas, não que é um desejo pelo carinho do clube, não. O Santos quer que, de fato, o Neymar pai e o Neymar Júnior cheguem à diretoria do Santos, se encontrem com o Marcelo Teixeira e deixem bem claro que querem continuar no Santos. O Santos mesmo tem dúvida, não por causa do Neymar. Claro que o Marcelo Teixeira quer renovar o contrato. A questão é entender se o Santos tem condição financeira para isso. Vale lembrar que o Santos comprometeu aí cerca de 105 milhões de reais por um contrato de 5 meses. Ainda falta uma parte dessa grana para ser repassada, principalmente à empresa do pai do Neymar. O que o Santos pretende? Contrato até a Copa do Mundo de 2026, vamos renegociar esse valor aqui, estender o prazo de pagamento, pensar em como é que serão os pagamentos daqui para frente. O Santos tem interesse, mas está estudando as possibilidades e, antes de mais nada, quer entender do Neymar. E até agora, essa resposta mais firme, clara, de que ele quer ficar, ainda não veio. E a gente vai continuar acompanhando.
Paralelamente a isso, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista ao podcast Setor Sul, no YouTube, lá um podcast que fala sobre o clube do Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista e admitiu que tentou contratar o Neymar para esse Mundial de Clubes agora. Conversou com o Renato Gaúcho conversou com o Neymar, que pediu para que eles conversassem com o pai do Neymar. O Mário Bittencourt disse que pediu essa autorização já para o Marcelo Teixeira. Houve uma conversa ali e, segundo o presidente do Fluminense, o Neymar gostou da ideia, mas no fim respondeu que não poderia porque vai usar esse período do Mundial de Clubes para se preparar fisicamente e voltar 100% para o segundo semestre. Ficou até curioso isso, parece que o Neymar gostaria. Imagina como que seria a reação do santista, jogar o Mundial pelo Fluminense, depois voltar para o Santos, enfim. Gostaria, mas não vai acontecer porque vai tentar se preparar para ficar 100% para o segundo semestre, para jogar, sabe Deus aonde. Por enquanto, não sabemos e vamos continuar acompanhando por aqui, Michele. Valeu, Salazar. Eu acho que ele vai ficar, até porque vai para onde? Que time vai contratar o Neymar, sendo que ele não está jogando um bom futebol, né? Então, não sei. O que você acha, Paulo? Eu vi aí México. Vamos trazer a memória. Ronaldinho Gaúcho foi pro México. Ficou muito tempo? Não. Daniel foi pro México. Nem lembrava. Ficou muito tempo? Não. Não. Vai fazer o que no México? Vai pegar uma praia, comer um burrito. O Neymar, pra mim, o negócio é o seguinte: Neymar fica no Brasil, jogando no Santos. O Santos tem paciência com o Neymar, porque é aquele negócio: o dirigente precisa ter paciência com o jogador. Tem que ter paciência com o jogador. Se não tiver paciência com o jogador, ele vai espanar. E além disso, ele vai espanar. a torcida também tem que ter paciência. E a torcida no Santos, tem, isso ele tem paciência com tem. ele. Então, fica lá até a Copa do Mundo, trabalha para pegar um condicionamento, depois da Copa do Mundo vai ver onde vai querer ir. Eu acho também. Eu acho que eu ainda acho que um depende do outro, sabe? O Neymar sempre falou que quer disputar mais uma vez essa Copa do Mundo. Tem que tá aqui. A última Copa. Então, para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que jogar o máximo possível, tendo um ambiente favorável a ele. Sim. As pessoas que queiram ele, que gostem dele. Onde ele vai ter isso? No Aqui, Santos. só aqui. No Santos, mesmo com as papagaiadas que às vezes ele fala, ou as besteiras que ele faz, como fez Que no aqui a último gente jogo. tá torcendo por ele. A torcida sempre vai perdoar, vai esquecer e vai querer vê-lo em campo. Então é isso que tem que acontecer. E pro Santos também é muito bom, pro Neymar é muito bom. Tem que ficar pelo menos até a Copa do Mundo. Eu concordo. Eu vi um comentarista falar assim: é muita pressão em cima dele. Pressão? Para! Só se for de massagem. Pô, para! Que é isso? Não, e ele sabe lidar, né? Vamos combinar. Tem que saber lidar. Sabe lidar. Tem que saber lidar. Olha, o técnico Carlo Ancelotti estreia amanhã no comando da Seleção Brasileira. O que você está esperando aí dessa estreia? Eu quero saber o que o Paulo e o que o Alex estão esperando também. E a gente traz uma declaração do treinador italiano antes de encarar o Equador lá em Guayaquil. Pode rodar. Es algo especial, ha sido una semana muy bonita, muy intensa. He conocido la estructura del equipo nacional, de la CBS. Es una estructura muy bien organizada. Hemos trabajado bien. Los jugadores han llegado con ganas, con ilusión. Creo que para ellos y para todos nosotros que trabajamos por esta camiseta es algo especial. Y yo lo siento así. En estos días he tenido una gran recepción de todo el país, a los estadios. De momento todo bien. Ahora tenemos un examen importante mañana. Pensamos que estamos preparados para este examen. Un partido muy importante, muy difícil. Pero tenemos ilusión de hacerlo bien. E aí, Paulo Sérgio, Alex Miller, Ancelotti, o que vocês acharam das declarações dele, Alex? Eu gostei do Ancelotti, eu acho apenas que ele ainda está começando a se ambientar, o que é normal, está começando a conhecer alguns jogadores, ele nunca viu pessoalmente, por exemplo. Quem? O Estevão ele nunca viu, ele viu pela televisão, ele nunca viu pessoalmente o posicionamento dele em campo, Verdade. como é que ele se comporta. O Léo Ortiz, os jogadores do Flamengo que foram convocados, ele não viu. O Hugo Souza ele viu pela primeira vez no último jogo, ele até dormiu, né? Vocês acham que nessa convocação já é todo mundo que ele mesmo? Eu acho que ainda não, eu acho que ele colocou já alguns jogadores que ele fazia questão de convocar, mas se deixou levar também bastante
pelas observações do Juan, principalmente, que faz parte dessa comissão da CBF, né? E eu acho que ainda vai ser cedo para vermos uma grande metamorfose da seleção brasileira, um futebol encantador, que vai arrebentar com o Equador lá dentro. Eu acho que aos poucos, o trabalho dele está só começando e ele vai ter que ter também paciência para conseguir encaixar tudo aquilo que ele pensa no time do Brasil dentro de campo. Não vai ser fácil no começo, acho que o Brasil vai ter dificuldades contra o Equador, que é uma bela seleção. Então, é devagar, mas vai dar certo. Na realidade, o brasileiro tem memória curta, né? Por quê? Porque não está sendo anos bons para nós brasileiros em termos de futebol. Faz tempo. Nós estamos passando vexames aí atrás de vexames. Tabus sendo quebrados, né? Tabus negativos. Tudo bem, a chegada do Ancelotti é um treinador experiente. Mas os jogadores não mostraram ainda o porquê estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Então... Nenhum, você acha, mostrou? Não. Até agora nenhum. Porque se trata de um grupo. E ele vai ter que trabalhar muito a cabeça desses jogadores. Mais do que em campo, tem que ser ali no vestiário, nas salas de reunião, porque tem jogadores aí que precisam se conscientizar que estão na seleção brasileira e chega de mimimi, chega de choradeira, ficar chorando, reclamando com o torcedor, chega disso. Bom, eu tô torcendo muito pelo Ancelotti e acho que se alguém tinha que ser técnico da seleção, tinha que ser um nome forte, assim, para botar a casa em ordem, né? Agora o Alexandre Silvestre tá chamando, direto do Parque São Jorge. Boa noite, Silveiro. O clima tá mais calmo por aí ou ainda tá tenso? Tudo bem, Michele, na paz, na Santa Paz de São Jorge, quando é possível, mas está bem movimentado o Parque São Jorge hoje, nesta tarde, início de noite. Acabou de entrar um time de basquete a pé por aqui, se eu não me engano, Campinas, vai ter um jogo lá no ginásio. A polícia esteve presente, eu vi algumas viaturas deixando aqui as dependências do clube, porque o time feminino de futebol do Corinthians vai jogar em Osasco logo mais. A movimentação é essa, mas é claro que está na boca do povo tudo o que aconteceu ontem aqui, justamente nesse arco da Fazendinha. Foi por aqui que aconteceu a invasão. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que foi a movimentação. Os torcedores se reuniram na Rua São Jorge, essa que fica de frente aqui, cruzando a Condessa Elizabeth. Então a Rua São Jorge, que está de frente aqui para gente, os torcedores se reuniram ali. Eu imagino que mais ou menos uns 400. Aí eles vieram passando por essa barreira de concreto, pelos carros que estavam estacionados exatamente onde a gente está fazendo esse link, forçaram o portão, os seguranças não conseguiram conter a mini multidão e a informação que temos é que lá dentro não houve nenhum tipo de depredação, violência. Os torcedores estão considerando esse ato como uma ocupação, mas convenhamos, teve invasão porque os caras forçaram o portão. 3 ou 4 seguranças tentaram segurar e não rolou. E lá dentro, os torcedores organizados, liderados pela Gaviões, pelo presidente da Gaviões, principalmente o Alê, conseguiram uma conversa com o Osmar Stabile, que é o presidente interino do Corinthians. E depois de todo o ocorrido, os dois falaram. Vamos ver como é que foi? O Corinthians precisa debater hoje se essa falta da mudança de estatuto é boa ou é ruim para o Corinthians. Não precisa respirar, o Corinthians precisa respirar. Deixamos bem claro. Presidente, você tem para respirar até a página 2. Se não vê também que você não está cumprindo com nada que você está falando para nós, vamos voltar aqui. Uma coisa importante que ele falou para nós em relação à base. Ele vai pediu até para a gente montar uma comissão, as torcidas organizadas montar uma comissão para ajudar a fiscalizar a base. Ele nos prometeu, os mais estáveis, nos prometeu que não terá mais empresário lá na base. Não terá mais, está fechado para empresário. Vai ter uma comissão que vai analisar todos os contratos. Se for bom para o Corinthians, vai seguir. Se não, já era. Acabou jogado. Filho de empresário, filho de patrocínio. Acabou isso. Segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falamos que toda semana estaremos aqui. Não é só nós, as torcidas organizadas. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano está de saco cheio. A segurança nós estamos reforçando no CT da base, para que nenhum empresário entre lá no CT da base, porque nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha dos jurídicos. O presidente ele tem que presidir, ele tem que trabalhar.
Então não dá para eu ficar pensando lá atrás no que deve ser feito, o que não ser feito. O que eu sei é o que deve ser feito daqui para frente. O dinheiro para o Profut já foi conseguido, do Perse também, e é isso que importava, a gente não deixar perder essa condição de a gente continuar parcelando esses impostos que foram parcelados no passado. Então isso que é o trabalho do presidente do Corinthians, ele não deve se envolver em problemas políticos lá atrás e não tem que saber de que forma foi aprovadas as contas, de que forma que não foram aprovadas. Isso cabe ao Conselho Deliberativo, cabe ao CORE e o Conselho Fiscal. O novo diretor da base é o Nenê do Posto, também conhecido como Carlos Roberto Aurício, se eu não me engano é assim que fala o sobrenome dele, um velho conhecido, uma necessidade, o presidente confia nele e em outros diretores que foram empossados ou serão empossados, o Piovisan para as finanças, o Fábio Soares, diretor administrativo, e o Antônio Goulart dos Reis, direção de relações exteriores. O Osmar Stabile, presidente interino, também foi obrigado a apelar para a Federação Paulista para antecipar cotas do Campeonato Paulista de 2026, do próximo campeonato. Então ele foi buscar dinheiro na federação, ele disse que é uma espécie de carta de crédito com juros menores para poder pagar a folha salarial que ultrapassa 20 milhões de reais e pagar Profut e outras dívidas a curto prazo, Michele. Bom, Paulo Sérgio, nossa senhora, o que foi isso que aconteceu ontem? E o presidente hoje se explicou. Sua opinião? Bom, eu particularmente, para você fazer uma gestão, você tem que ter muita sabedoria e discernimento daquilo que você vai falar e daquilo que você vai colocar para as pessoas. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de gestão que você chega na televisão, fica falando para todo mundo se tem ou não tem dinheiro, fui buscar dinheiro lá, pagando juros. Não, isso não cabe ao gestor ficar abrindo para todo mundo. É uma coisa interna, onde você tem que resolver essas coisas, essas situações internamente. Agora, em relação ao que a torcida fez, eu não concordo da maneira que foi feita. Quer falar, quer conversar com o presidente, tem outras formas de você acessar ao presidente do Corinthians. Não concordo desse tipo de atitude que foi feito, até porque você acaba abrindo para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Então, eu não concordo. Agora, tudo de uma forma conversada. Agora, você vai chegar lá, vai falar assim, empresários não entrem. A maioria ou praticamente todos esses garotos têm empresário. Tem empresário. A empresário vai falar assim, tira o garoto. Então tira o garoto. Daqui a pouco vai ficar sem time. Então eu creio que tem várias formas de você fazer uma gestão e tem que ser muito bem pensado no Corinthians hoje. É óbvio que uma invasão como essa jamais seria algo ideal para a torcida se manifestar, protestar e mostrar o que ela quer. Mas eu acho que isso é só uma consequência. Isso só aconteceu por conta da bagunça administrativa que já acompanha o Corinthians há muito tempo. Não foi uma invasão, Alex, do nada. Eu concordo, mas não errado. Pode. Claro que não pode. Claro que não pode. Eu falei que é uma consequência. A primeira coisa que eu falei, não deveria ser assim, mas só aconteceu porque é uma coisa atrás da outra, um desmando atrás do outro, caso de polícia atrás do outro, e o torcedor não aguenta mais também. E aí ele acabou extravasando dessa forma que é uma forma equivocada. Né? Foi uma invasão simbólica, né? Mas você trancar o portão do clube não é tão simbólico assim. Não, foi simbólico. Eles trancaram com o cadeado. Trancaram, mas foi um negócio simbólico para dizer, se manifestar contra a administração, depois eles saíram. Se não fosse, eles estariam lá até agora. Não, mas tudo bem, poderia ser de outras formas, Michele. Claro que poderia ser de outras formas. Não é certo. Eu acho forte demais para mostrar a insatisfação, mas a insatisfação é tão grande que a gente compreende, mas não concorda. Uma coisa é concordar, outra coisa é entender por que eles fizeram isso. Eu entendo, mas não concordo com a maneira. Eu também, eu entendo, porque o torcedor vai ficando cansado, irritado, com tanta coisa. Cada hora é uma coisa diferente que acontece no Corinthians. Mas é aí que você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio de como fazer as coisas. Jeito de fazer as coisas, porque de repente até, incorre num ilícito penal e tudo mais, e aí não é legal. Bom, o repórter José Paes está na Arena Barueri para um clássico do futebol feminino. Boa noite, Zé. Eu tô querendo saber o que vai rolar por aí e também eu já te pergunto, né? Quais são as notícias mais quentes do Palmeiras?
Fala, Mi. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportivo. Estou aqui na Arena Barueri, daqui a pouco tem jogo importante, Márcio Luiz Gabriel já mostrando pra vocês. Daqui a pouquinho, às 19 horas, o famoso 7 da noite, a bola rola pra Palmeiras e São Paulo, jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino, jogo importante, o Palmeiras vem aí de 2 vitórias na competição em 2 jogos, já o São Paulo tem uma vitória e uma derrota, campeonato importante, pra quem não sabe, o Campeonato Paulista Feminino funciona da seguinte forma: são 8 clubes, todos contra todos, depois ali os 4 melhores se classificam para uma semifinal, que é feita em 2 jogos, depois a final também em 2 jogos. O Palmeiras hoje é o segundo colocado, está atrás apenas do Corinthians, e o São Paulo é o 4º colocado na tabela nessa primeira fase. Amanhã eu vou trazer a história desse jogo completaça aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Mas você me perguntou também em relação ao time masculino do Palmeiras, né? Abel Ferreira, parem as máquinas. A Abel Ferreira recebeu uma proposta do Al Hilal lá da Arábia Saudita, ex-time do Neymar, ex-time do Jorge Jesus, para ser o treinador do Al Hilal. O Al Hilal demitiu recentemente o Jorge Jesus, né, o multicampeão aqui com o Flamengo recentemente, está atrás de um treinador, foi atrás do Abel. Abel recebeu uma proposta gigantesca para receber 3 vezes o que ele recebe aqui no Palmeiras, apuração nossa, da nossa equipe do GazetaEsportiva.com, notícia que foi dada em primeira mão pelos amigos lá da ESPN. Aqui no Palmeiras, por ano, Abel recebe aí 6 milhões de euros, lá ele receberia 20 milhões de euros, mas o Abel recusou essa proposta, não vai para o Al Hilal, está com a mente e a cabeça completamente focada no Palmeiras, no Mundial de Clubes que começa daqui a pouquinho, no próximo dia 15 para o Palmeiras contra o Porto de Portugal, lá nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey. Recusou, entende que não é o momento de ir para a Arábia Saudita, entende que é o momento de ficar aqui no Palmeiras e fazer um bom Mundial de Clubes. A tendência é que, quando o Abel voltar para o Brasil depois do Mundial, ele sente com a presidente Leila Pereira para renovar até o final de 2027, que é quando acaba o mandato de Leila Pereira à frente do Palmeiras como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que o Abel tem contrato com o Verdão até o final desse ano, hein, Michele? Até o final de 2025. O homem não vai sair, não, pelo menos por enquanto. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno pra gente falar mais do time masculino do Verdão, tá bom? Ô Zé, deixa eu só perguntar uma coisa. Essa proposta chegou mesmo assim no papel ou é aqueles boatos que a gente escuta assim? Chegou no papel e chegou para o Abel Ferreira, segundo a nossa apuração. Não chegou no Palmeiras, chegou direto no Abel e o Abel já recusou, já não quis nem saber, falou, ó, vou ficar no Palmeiras, tenho contrato, tô focado no Mundial, agora eu não vou sair não. Ai, que bom, né? Bom, quero saber a opinião do Alex Miller, do Paulo Sérgio, porque ainda bem que ele vai ficar. Já pensou se agora ele saísse? Agora, no Mundial? Bom, Abel fica para a felicidade de Alex Miller. E pra você ter uma ideia, o Inzaghi foi vice-campeão europeu com a Inter de Milão, foi contratado agora, ou seja, a questão de 20 dias o Abel foi convidado para ser técnico do Al Ahly, que era comandado pelo Jorge Jesus. Então, 20 dias atrás o Abel recusou, significa... Al Hilal, desculpe. Significa que o Abel era plano A, né? E o Inzaghi, que foi vice-campeão europeu, veio depois. Ou seja, o Abel ele já se encontra no radar dos times do mundo, no mesmo patamar dos grandes técnicos. Quando um time está precisando de técnico, o Abel já é lembrado, já é pensado, e as propostas vão chegar cada vez mais. Por isso que o Palmeiras tem que ficar atento em relação a essa tentativa de renovar, que é o que a Leila Pereira quer, renovar até o fim da gestão dela, ou seja, até o fim de 27. O contrato dele atual termina no fim deste ano. E o Palmeiras está tentando acelerar esse processo. Eu acho que a tendência é o Abel renovar realmente e ficar no Palmeiras até o fim da gestão da Leila. E aí no mundo árabe também é uma coisa, hein? O mundo árabe, se ele se cansar de você com 2 meses, ele já manda você embora. Que ele ia ganhar 3 vezes. Paga multa e manda embora. Então, o Abel é um treinador que gosta de projeto, ele sempre fala de tempo para trabalhar e tal. No mundo árabe, esquece isso aí. Esquece. Tem gente falando assim, melhor ainda, vou lá, trabalho um mês, ganho... Recebo a multa toda. Mas não é legal isso, né? Ainda mais para um treinador, aí fica taxado. Jorge Jesus tá lá, depois tá no outro time, então não é legal. Não, agora, é lógico que é um treinador importante hoje, até porque ele é europeu e vai sempre ter o mercado dele
é lá fora. Deixa eu falar uma coisa, o meu tio Abel, meu querido doutor Abel Palpério, ele falou que o Abel Ferreira mostrou que tem caráter e honra ao contrato que assinou. Parabéns para ele. É isso mesmo, também acho. É importante, né? Você ter palavra, ainda mais diante de um momento importante para o Palmeiras, que vai disputar o Super Mundial. Agora é o seguinte, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentou sobre a possibilidade do São Paulo virar uma SAF. Eu chamo então Marina Buffon para a nossa conversa. Boa noite, Ma. Qual é a avaliação do dirigente sobre esse assunto? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste dia de aniversário do Gazeta Esportiva. Pois essa declaração está dando o que falar, viu? O Júlio Casares deu essa entrevista hoje ao UOL, Antônio Tabet, e ali quando questionado sobre a situação atual do clube, sobre aquela situação envolvendo o Marinacks, que é aí o empresário dono de grandes clubes como Olympiacos, como Rio Ave, enfim, ele estava explicando ali como seria uma parceria para ele, né, Júlio Casares, de sucesso entre o clube e outras empresas. E para ele, sim, é uma tendência que o São Paulo e outros clubes façam parcerias de negócios, não necessariamente a SAF. Vamos ouvir então o que o presidente do Tricolor falou? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. E a vantagem do Marinacks é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério e jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é exatamente? É um acordo de valor operacional. Se não for com o Marinacks, será num outro modelo, porque esse modelo é irreversível. Para o bem do futebol, quem não fizer isso está perdendo o mercado. Com o perdão do trocadilho, isso seria só a ponta do iceberg do processo de SAF do São Paulo? Ele pode ser um despertar, porque o São Paulo tem que olhar isso. O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Aí, então, a opinião do Júlio Casares sobre esse momento que a gente vive, né? Claro que esse é apenas um trecho, é uma entrevista bem grande, de 50 minutos. Ele fala sobre diversos temas, inclusive sobre a dívida do clube, que nesse momento está aí na casa do R$1 bilhão. Teve déficit no ano passado também. Enfim, o Júlio Casares acredita que para o balanço deste ano, que vai ser publicado no ano que vem, pode haver ali um superávit. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. E aí, tendência mesmo São Paulo virar SAF? Nossa, vocês acham? Sabe o que eu achei que ele falou? O jeito que ele falou? Ele acha boa a ideia de virar SAF, mas falou de um jeito meio em cima do muro para sentir a repercussão de como a torcida do São Paulo poderia entender essa mensagem. Tá que nem a cor vermelha da camisa do Brasil? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu acho que tinha que fazer uma enquete. Sabe Você o que acha o que povo São tá Paulo pensando? poderia virar SAF? Sabe por quê? Porque ele não foi Você é São Paulo. taxativo. Não, eu sou a favor de São Paulo virar SAF, não sei o que. Mas quando ele foi perguntado, ele começou a falar, olha, não sei se é SAF o modelo, mas é sempre aquele modelo empresarial que chega e o dinheiro, que não sei o que. Quer dizer, eu acho que ele Bahia, inteligente do jeito que ele é, e um homem de negócios, um homem do marketing como ele é, eu tenho quase certeza de que ele fez isso, de que ele está sondando a torcida, vendo a repercussão disso, para ir para um caminho ou para o outro. Ele é muito inteligente. Bom, acordo empresarial é uma coisa, virar SAF é outra. Sim. Se você pega um cara rico aí, tem muita grana, virou SAF, hoje ele é o dono. Aí você faz o seguinte, no começo é tudo bonito, paga a conta, vai lá e tal, perdeu. Aí bate na porta do cara lá ou das empresas dele. Sabe o que o cara vai fazer? Pode ir de volta, não quero mais. Porque no Brasil é assim. Esses grandes clubes virar SAF é difícil. É muito difícil, por causa da torcida. Olha a tia Leila hoje. Imagina se fosse SAF o Palmeiras. Por isso que você não compra o Corinthians?
Você nem tem dinheiro para isso. Mas também não compraria, não. Deixa o Corinthians do jeito que tá. Não mexe, não. Então, acordos vão sempre ser feitos. Seria bom? Eu creio que não é bom. Eu acho assim, tinha que ter uma forma do futebol ser mais profissional, ser tratado mais com empresa. Gestores, preparados. Gestão, tinha que preparar gestores. Né? Porque assim, se eu sou a dona daquele negócio, a responsável por aquilo, eu tenho que gerir aquilo, né? Então, ter uma administração, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Ter responsabilidade financeira. E hoje a gente vê assim, o Publi deve 600 milhões e bilhões, sei lá, deve um monte e continua contratando, continua fazendo coisa. Tem gestores aí que não sabem o que é fair play financeiro. Aí nós estamos roubados no Brasil. É complicado. Olha, seguinte, ô Silver, você tinha se preparado? O que você postou uma foto com todo descabelado? O que foi aquilo, Silvestre? Eu nem consegui ler a legenda. E o debate nos comentários. Depois eu quero ver que você, setorista do Corinthians, já está com os cabelos em pé. Silver, você tinha se preparado para falar ontem sobre o mercado da bola do Timão, mas os planos mudaram, né, com tudo que aconteceu no Parque São Jorge. Hoje, será que você pode contar pra gente como é que está a movimentação do Corinthians? Posso. Essa foto que eu postei no Instagram é de 2, 3 anos atrás. Eu achei ali no Google, recebi a foto e achei que ela tinha a ver com o momento, né? E não é uma ofensa ao Corinthians, muita gente entendeu como uma zoeira. É uma zoeira, mas em relação ao repórter que cobre o Corinthians, de cabelo em pé, não consegue dormir, é muita confusão. O Corinthians é gigante, pro bem e pro mal. Esse foi o intuito, mas muitas pessoas também entenderam a mensagem subliminar, Michele. Sobre o Corinthians, vem aí janela. O Corinthians tem que vender jogador porque precisa fazer caixa. O Corinthians tenta contratar alguém, mas não tem dinheiro. Ao mesmo tempo, pretende manter os pilares, como, por exemplo, Yuri Alberto, que tem contrato até 2027 e vai chegar proposta para o Yuri Alberto. Assim como pode pingar alguma coisa também em relação ao Rodrigo Garro, que está voltando aos poucos. Na verdade, já voltou a jogar bola depois de 2 meses. Ele tem contrato até 2028 e depois do empate contra o Vitória domingo à noite, na Neoquímica Arena, o Garro foi questionado a esse respeito. Vem janela e essa confusão toda no Corinthians. E o Garro disse o seguinte, vamos relembrar. Hoje voy día a día trabajando siempre para que Corinthians esté mejor y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá en mejorar lo que pasó hoy. No poder ganar el partido que para mí era muy importante para colocarnos allá encima. Como dije, cuando llegué no quiero brigar por un rebaixamiento, quiero brigar por el Brasileirao, quiero ganar a Copa Brasil. Acho que el Corinthians es un club que merece eso, de una magnitud enorme y es por eso que estoy aquí, ¿no? Bom, algumas pessoas entenderam que o Garro, não quero brigar por rebaixamento. Então ele vai embora se o Corinthians começar a cair na tabela. Eu não entendi assim. Para mim é um objetivo dele, quero disputar coisa grande e não ficar fugindo de zona do rebaixamento. Mas aguardemos. O Alex Santana está a caminho do Grêmio, empréstimo do Corinthians, do Alex Santana para o Grêmio até o final deste ano, dessa temporada. O Grêmio aguarda a chegada do jogador para realizar exames e aí sim assinar o contrato. Hoje, antes do treino, o Kaká foi assaltado na região do Tatuapé, por aqui. Ele devia estar indo para o treino, representação do Corinthians, levaram o celular do Kaká, que fez o boletim de ocorrência. Próximo jogo do Corinthians é 12 de junho, quinta que vem, contra o Grêmio, fora de casa. E eu tinha mais coisa para falar, só que o tempo acabou, Michele. Acabou, Silver. Fala, Alex. Okay. Começa você, querido. Bom, Corinthians dentro de campo também vive dificuldades. Não tantas dificuldades como fora, né? Fora é um caos. O Corinthians deveria ser resetado e começar de novo. Como não dá, tem que dar um jeito, do jeito que der. Mas dentro de campo também tem problemas. O Corinthians precisa se ajustar. O Dorival Júnior precisa entender também onde que ele está. De que maneira arrumar esse time. Tem coisas que até pioraram em relação ao que o Ramon Dias fazia antes. Então, eu sei que ele chegou agora, mas precisa, senão o Corinthians vai começar a despencar na tabela. E eu também concordo em relação ao Garro, sabe? Não é que ele
quer ir embora do Corinthians. A vontade que ele tem é de não ver o Corinthians na parte de baixo da tabela como ele viu ano passado. E aí ele tem esse receio por tudo que vem acontecendo. Mas o Corinthians precisa se juntar lá dentro, para não deixar isso que está lá fora atrapalhar o trabalho do dia a dia. Ô Paulo, você atrapalha? Não, Porque você viveu, por exemplo, uma época do Tetra lá da Copa, lembra? Aquela pressão, Lembro. vocês se davam as mãos pra... Lembro. Então, como é que é esse... Na Copa do Mundo, aqueles jogadores experientes que tinham tido na Copa de 90, que receberam uma grande pressão, em 94 falou, ó, não vai entrar jornal, não vai entrar revista, não vamos focar aqui. Não deixa nada entrar aqui dentro. E hoje acho que não vai entrar o WhatsApp. E na realidade, depois que nós ganhamos a Copa do Mundo, nós somos a repercussão que deu no Brasil em vários jogos, né? Tinha o Cacete Planeta lá, que a senhora fazia piada com tudo. Lá, quando vocês estavam lá, vocês estavam totalmente blindados. Blindados. Então, é lógico que hoje é a função do Fabinho, soldado. É isso aí. Blindar esses jogadores hoje. Agora, eu entendo essa fala do Garra, até porque é uma fala falando para os companheiros, ó, vamos ficar com a cabeça boa, porque nós temos que ganhar alguma coisa esse ano. Bom, vou para o portal, saio do telão e vou para o nosso portal. E agora eu vou conversar com o José Paz, que tem mais novidades. O Paulinho, Zé, pode ter que passar por uma nova cirurgia, é isso? Pois é, Michele, pois é, segundo a apuração aí dos nossos amigos lá do site Nosso Palestra, o Paulinho pode passar sim por uma cirurgia depois do Super Mundial de Clubes da FIFA que rola agora no meio do ano, como a gente vem dizendo aqui ao longo dos últimos dias no Gazeta Esportiva, né? O Paulinho, ele foi contratado pelo Palmeiras no final do ano passado, tinha passado por uma cirurgia na tíbia, né, na canela da perna direita, para corrigir um problema que ele teve lá no Galo, na época que ele defendia o Atlético Mineiro, não jogou o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, estreou só depois do Paulistão com a camisa do Verdão, com a camisa 10 do Palmeiras, e vem seguindo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, um cronograma individualizado de controle de carga, justamente para tentar corrigir aí para que ele chegue 100% no Mundial de Clubes. Ele jogou alguns jogos muitos minutos, outros jogos nem foi para o banco de reservas, não foi relacionado, em algumas partidas entrou no decorrer dos jogos. Enfim, o Palmeiras sente que ele não está totalmente pronto como o Palmeiras imaginou que o Paulinho poderia estar e deveria estar para esse Mundial de Clubes. O Palmeiras trabalhava com o Paulinho 100% nesse Mundial de Clubes e se não rolar, então, segundo a apuração aí dos amigos lá do Nosso Palestra, o Paulinho pode ter que passar por uma cirurgia depois do Mundial de Clubes. Repito, depois jogaria, tudo certo, e depois, então, passaria por essa cirurgia e perderia, claro, o segundo semestre aí com a camisa do Palmeiras. E olha só, uma informação que chegou recentemente aqui agora, o Alex Miller até comentava comigo aqui no WhatsApp, informação do amigo Danilo Lavieri, né, de que o Mike, agora que tem o seu contrato terminando no final deste ano de 2025, agora no meio do ano, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e que o Santos e o São Paulo estariam de olho nesse atleta que ganhou muitos títulos pelo Palmeiras e tá meio de lado, né? Geai vem jogando por ali, Marcos Rocha também, Mike pode sair do Palmeiras, viu, Michele? Devolvo para vocês aí. Valeu, Zé Paz. Muito obrigada por todas as informações. E aí, Paulo e Alex? Quer um melhor palestra que esse? Para informação? Pois é. Agora, é o seguinte, o Paulinho a gente tem que esperar realmente, porque todo mundo estava achando estranho, né? O rendimento dele e o tempo, a minutagem dele em campo. Ele jogou muito pouco pelo Palmeiras até agora e isso já estava incomodando. Então, com essa notícia, tem uma explicação e tal, né? Significa que ele ainda não está 100% e corre o risco até de sofrer uma nova cirurgia para corrigir essa inflamação que tem na canela dele. Então a primeira não foi com sucesso? Não é que não foi com sucesso, é que a própria canela pode desenvolver uma nova inflamação com o passar do tempo. E é problema, hein? Canela é problema. A situação é delicada. E o Mike é uma questão normal aí da carreira, né? Ele vai acabar o contrato, o Palmeiras não deve renovar e ele pode ser útil para muitos times, como São Paulo e Santos, por exemplo. Vocês sabem que muita gente fala... Ah, peraí, manda um beijo pro Davi. Ô, Davi, irmão, beijão pra você aí, sei que você tá vendo a gente hoje. Você falou, manda um beijão lá, ó, Michele aí, ó. Beijo, Alex. Davi, muitas felicidades pra você, Davi. viu? Obrigada pelo carinho, pela audiência. É parça lá do Paulo, lá de Alphaville, né? Bom,
É o seguinte, o Gazeta Esportiva é feito por muitas pessoas, muitas pessoas queridas. No nosso departamento de esporte, nós somos uns 30 ali, entre comentaristas, editores, repórteres. E tem uma parte, tem a galera de mídias sociais, tem os nossos câmeras, equipe de operações, equipe de comunicação visual, de TI. Vem, pessoal, entre aqui. Tem umas malinhas. E tem a Tudo Marcinha. craque. Tem as malinhas, tem uns gente boa. Felipe é a nossa malinha. secretária que Tudo trouxe craque, o tudo craque. bolo. Olha os craques aí, ó. Todo mundo atrás da bancada. Esse jogador, Olha o pressão nosso aqui, time hein? entrando. Que pressão, muito Ô, obrigado, Gato, não pode precisava entrar, tudo vem isso. Salazar, vem Salazar. A Marcinha Olha. acendeu o bolo, olha que legal aqui. Bonito, hein? Mais pro lado do telão e menos pro lado do portal, senão vocês vão pro outro planeta. Mais pra cá, vai. Ó, coisa ensaiada é assim, é coisa ensaiada. Gente, vamos cantar parabéns pro nosso programa? Bonito, Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. No Gazeta Esportiva nada! Tudo! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Gazeta. Turma, esse é nosso timaço aqui, Olha. Salazar, Marina, nossos repórteres, todos os nossos editores. Chileno, vem mais pra frente, que você é pequenininho, você é pequenininho. Vem cá, fofinho. Vem cá, fofinho, chileno. Ó, ele é nosso chileno, ó, que fofo. Vocês estão chileno. conhecendo o chileno. Tá escutando aí, chileno? Passou pra velhinha. Aê! E a gente vai comer bolo. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Já tá na hora de encerrar, diretor? Ainda não? Ainda tem. Fala, Paulo. Eu quero comer. A Marcinha não trouxe a Eu quero pá. comer. Vai com a mão, assim. Ô, Marcinha, Cadê como, a como é Marcinha? que nós Cadê a vamos cortar o Marcinha? bolo? A pá. Aqui, a pá. Mas tem guardanapo, ó. Vai na mão. Olha, o cenário é o nosso presente para você aí de casa. Faz 3 pedidos aqui, ó. Não vai trabalhar. Ó, pera, não. calma. Deixa eu fazer mais 3 pedidos pro nosso programa. Mais muitos anos de vida pro nosso E o programa. primeiro pedaço pra mim? O primeiro pedaço é sempre pro nosso telespectador, né? E É pro do nosso, Fini, ele nosso falou. Fini, que não Ô, tá aqui, Fini. né, Fini? O primeiro pedaço é do Fini, tá do bom? Fini, guarda pra ele. E pro nosso telespectador que tá aí em casa, que nos acompanha há tantos anos, fazendo desse programa fazer parte da vida de muita gente. Quantas pessoas encontram e falam, eu assisto você desde pequeno, eu assisto você. Né? Essas coisas. Aí a gente fala, Tem um não. pessoal que nem tinha nascido quando você começou. É verdade. Quem é aqui que tem menos de 25 anos? Tô falando. Eu tô falando. Tinha que ser os estagiários, Mas tá bom. Gente, muito obrigada pelo carinho. Valeu, equipe. Vocês são maravilhosos. Todos aqui fazem parte da nossa vida, da nossa saúde de Gazeta Esportiva. Valeu, TV Muito Gazeta. obrigado, TV Gazeta. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Parabéns. Fique agora com o Jornal da Valeu! Gazeta.